E É com obrigado, você. Gabriel. Boa tarde a todas as pessoas queridas aqui presentes. Eu vou compartilhar uma apresentação. Tem que botar o som, né? Pá. Vocês estão vendo a apresentação? PowerPoint? Estamos sim. Tá no modo, não tá no modo apresentação ainda. Tá. E agora? Agora foi. Beleza. Gente, boa tarde a todas as pessoas queridas. Hoje a gente fala então sobre obsessão e exorcismo. Que são temas, na verdade, mais sobre obsessão, né, e desobsessão, na verdade, que é um tema difícil porque é um tema que atinge a todos nós, que estamos encarnados no mundo de provas e expiações, ou que vivemos, somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Os livros que foram indicados para esse tema são o Evangelho e o Estudo de Vida, né, do Emmanuel André Luiz. Mas eu me baseei fortemente nesse livro que é uma compilação do Adilton Pugliese, dos textos que o Manuel Filomeno de Miranda nos trouxe no seu trabalho, né, na sua jornada de ensinamento, de instrução para todos nós. Então, para quem quiser ter um bom conhecimento ou uma boa noção da questão da obsessão, recomendo fortemente esse livro. E parece até uma curiosidade, né? Porque recentemente, na mudança, né? Esse livro caiu uma cópia dele em xerox na minha mão e eu não sabia, não estava pensando em usar nada a esse respeito. E ele serviu perfeitamente para essa reunião que a gente faz hoje, tá? E já foi feita presencialmente na nossa casa. Então, continuando. Espera que ele... Eu vou passar um clipezinho do Amigos da Luz, que fala exatamente sobre obsessão de uma maneira bem humorada, mas perfeitamente dentro do que a gente conhece, do que a doutrina espírita nos traz em relação às situações da obsessão. Só que eles falam de uma maneira bem humorada, né? Então, depois desse videozinho, a gente dá início, então, à nossa reflexão, ao nosso estudo, tá bom? Então, vamos ouvir o clipe, vamos ver o clipe. Eu sou Emília Vasquez e só lamento informar, você acaba de entrar no blog da Obsessora. Roda a vinheta! Primeiro de tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. E não esquece de clicar aqui nesse sininho, que isso é muito importante. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai saber na hora. Porque encarnado ou desencarnado, o importante é que você não esteja desatualizado. Morou? Morou? Bom, eu quero falar de mim, né, um pouco. Você nem me conhece. Sou obsessora aqui, nova no pedaço, né? A minha vida hoje em dia, quer dizer, minha morte. Como você preferir, vida, morte? Vivo, morto. Tem sido atormentar a vida da pessoa que mora nessa casa aqui, né? É o Adriano, ali. Não sei se tá focando. Tá focando. Aquela besta lá atrás. Hoje, ele tá na pele do Adriano, né? Mas, na verdade, esse foi um bandido, tá? Que acabou com a minha vida. E aí, quando eu quis me vingar, ele desencarnou. Quer dizer, eu já tava desencarnada. Aí ele encarnou. Aí ficou desencarna. Quer dizer, ele tá encarnado, mas eu tô de obsessora. Eu sou muito vingativa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. E ele tá pensando que eu sou idiota e que eu não sei que ele é o Eupídio, lá do passado que me matou. Pensa que eu não sei quem você é, não? Hein? Tá pensando que eu nasci ontem? Eu nasci há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E aí, vocês insuportáveis vão me perguntar como que eu, uma desencarnada, consigo ter influência sobre uma pessoa encarnada. É simples, gente. Basta usar esses ingredientes. Lápis e papel na mão. A primeira coisa é a conexão, que a gente tem que entrar na mente deles, saca? Porque aí tudo que a gente falar, eles vão pensar que eles estão pensando e vão reproduzir. Entendeu como é que é? Eu sou uma capetona.
Aí, insuportáveis, é só tocar o rebu, encher a cabeça dele de pensamentos ruins, falar um monte de besteira, deixar ele se sentir humilhado, fraco pra baixo. Isso é muito fácil, é super divertido. Querem ver? Oi, Elpide, Adriano. Oi, e o teu irmão Almir? Tá devendo dinheiro pra você, esqueceu? Ele pegou dinheiro pra você pra comprar remédio pra filha dele, Flavinha. Não pagou até hoje. E não vai pagar nunca se você não cobrar. Tu conhece o Almir. Tu sabe quem ele é. Almir? Sou eu. Vem cá, quanto é que tu vai me pagar aquela grana? Pronto. Agora essa discussão vai render a noite toda. Sim, porque o irmão já tá devendo dinheiro pra ele e eles vão discutir bastante. Aí no final ele vai tomar uma dose de uísque. Porque ele tem problemas com bebida, né? O Adriano bebe. Ele já bebia lá quando ele era Eupídio, agora ele bebe mais ainda. Ele quer parar de beber, mas a titia aqui não deixa, não. Cadê o garotinho bangaceiro da titia? E para manter o acesso da mente dele aberto, é preciso que ele fique na mesma sintonia que você. Isso é muito importante, não esqueça, sintonia com sintonia, senão não funciona a bagaça toda. Entendeu, suportável? Aí, se ele entrar numa dessas de ficar bonzinho, de ajudar o próximo, uma prece, não deixa não. Olha, isso pode atrair espíritos bons e aí vai babar tudo, porque essa gente não presta, entendeu? Tira ele dessa sintonia e volta pra sua, ó. Usa criatividade. Eu não sei o que é isso não, mas é criatividade. Outra dica que eu vou te dar tá bom, Almir, tá bom. Foi mal, Almir, foi mal, desculpa. Não sei nem porque que eu tô te ligando pra te cobrar isso. Eu não tô precisando da grana agora. Não, o importante é a Marcinha ficar boa. Tá maluco, meu jovem? Como é que você vai ter certeza que essa história do remédio é verdadeira? Ele tá te fazendo de idiota, tá te fazendo de babacão, panacão. Porque pessoa boazinha tem que sempre ser o panaca da história. Ai, coitadinho, eu sou o panaca da história. O orgulho, gente, ele sempre ajuda. A segunda coisa da nossa lista é mais nada. Acabou. Tudo que você precisa para obsidiar alguém é a conexão. Perdeu a conexão, babar a obsessão. Não, Almir. E é isso aí, insuportáveis! Estamos terminando mais um vídeo e no próximo eu vou trazer pra vocês diquinhas maravilhosas, coisinhas pra vocês se tornarem um obsessor de sucesso como eu. Agora, desculpa, eu tenho que parar tudo, porque o Adriano tá querendo sair no centro e eu tenho que botar coisa na cabeça dele pra ele esquecer disso, entendeu? Tá lá no quarto, uísque! Falei. Faz tudo que eu mando. E a tag de hoje vai ser responder perguntas insuportáveis. E no próximo vídeo, se você quiser fazer alguma pergunta pra mim, basta colocar aqui embaixo com a hashtag perguntas insuportáveis que você pode ser respondido. E vamos ver qual é a primeira pergunta. Não, eu não vou ver porque eu não tô enxergando nada, né? Aí você vai me perguntar do outro lado, mas o espírito precisa de óculos? Não, não precisa, mas a atriz precisa, com licença. E a pergunta é de Henrique Campos. Ele pergunta se pelo menos eu respeito a privacidade do Adriano quando ele vai ao banheiro. Respeito porque ninguém merece ver ele pelado. Aí eu vou ser obsidiada. Aí o Maís me pergunta, quanto é que ganha com esse negócio de obsidiar alguém? Ah, você vai ganhar muito tempo no umbral. Isso aí, ó, é uma coisa de louco. E a Caroline Pires está perguntando, nossa, que linda sua roupa, é a nova moda do umbral? É, você gostou? Então, o diabo veste Prada. E o Fernando Colorization pergunta, você gosta de açaí? Estaria disposto a sair desta casa? Estaria. E iria pra sua. E a Denise Rabelo pergunta, por que você não muda pra Brasília? Porque, minha filha, tudo tem limite, né? E a concorrência é enorme lá. E o Fernando Lima Ribeiro perguntou, nossa amiga, seu cabelo tá ressecado, vou chamar um espírito de luz para aplicar luzes, digo, para fazer luzes no seu cabelo, o que você acha? Quer ficar linda e radiante? Pode responder com palavrão? Bom, gente, então eles falam de uma maneira muito bem-humorada, né, sobre a questão da obsessão. Eu vou inverter o tema, porque, na verdade, exorcismo mesmo a gente vai falar muito pouquinho, né? A gente começa falando da definição de exorcismo conforme o dicionário, né, que nos diz que é um ritual religioso para afugentar demônios e espíritos malignos por meio de uma pessoa autorizada. Bom,
ritual, né? Isso aí tá de acordo com algumas religiões, né? Algumas denominações religiosas que têm previsto essa questão do ritual para fazer esse afugentamento, né? Digamos assim. Mas a gente afugenta para onde, né? Para onde que eles vão? Será que eles estão definitivamente fora da vida da pessoa, né? E, além disso, o dicionário nos fala de quatro tipos de exorcismo, né? Os públicos, e aí eles dizem que esses são feitos por uma pessoa legitimada em nome da igreja e de acordo com os ritos previstos. Privados, aqueles que não são administrados de acordo com os ritos previstos. Solenes, que são para os casos de possessão ou obsessão diabólica. E os simples, que aí seriam aqueles que estão integrados em outros rituais, como, por exemplo, o batismo, a crisma, a confirmação, né? Ou seja, atividades de instrução de catequização. Então é assim meio chocante a gente saber que um batismo, ou uma crisma, ou uma confirmação seriam considerados como uma espécie de exorcismo, né? Estranho. De qualquer forma, é ritual, né? Ou seja, a palavra define ritual feito por uma pessoa autorizada. E aí a gente lembra das palavras de Jesus, quando ele nos dizia, né? Restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E a gente se questiona, mas então Jesus realizava exorcismos? Era um ritual, né? Era uma pessoa autorizada pela igreja? Não. Jesus, na verdade, afastava os espíritos obsessores com base na sua autoridade moral, né? Ele não fazia rituais, não havia rituais. E ele não estava autorizado por igreja nenhuma, né? Por religião nenhuma, até porque ele era a própria definição da lei, né? Então, não, Jesus não realizava exorcismos, Jesus realizava desobsessões, né? E certamente, além de afastar os obsessores, ele devia esclarecê-los ao mesmo tempo, né? É porque nas passagens evangélicas a gente só vê a questão do afastamento em relação ao encarnado. A gente não vê a questão do tratamento daquele espírito obsessor, né? Mas não, Jesus fazia desobsessões. Então, vamos começar a falar de obsessão, vamos seguir a, a sequência do livro, né? Esse livro que eu mostrei para vocês, que são quatro partes, divididas em conceitos, né? Técnicas obsessivas, análise dos envolvidos, organização dos trabalhos de desobsessão e a prática desobsessiva. Então, começando com conceitos, no dicionário ainda, obsessão seria um incômodo, uma perseguição, uma preocupação com determinada ideia, que domina de uma forma doentia o espírito, né? E pode ser resultante ou não de sentimentos recalcados. E ele sintetiza ideia fixa e mania. Essa ideia fixa, sim, é uma realidade que a gente vê muito, né, na reunião mediúnica, a pessoa tem aquela ideia fixa de se vingar, né, digamos assim, de quitar uma dívida do passado que ela imagina como sendo uma dívida. Kardec, no Livro dos Médiuns, ele nos diz que obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. E ela é sempre praticada por espíritos inferiores. Quer dizer, um espírito superior, ele não vai obsidiar ninguém. O que ele pode fazer é, se chamado, aconselhar. Né? E como é que a gente chama um espírito superior? Pela prece. Né? Então, pela prece, a gente chama um espírito inferior e busca ouvir o que ele tem a nos dizer, né? Tentando nos elevar ao nível dele ou perto dele para que ele possa se comunicar com a gente. Então, a obsessão é sempre praticada por espíritos ainda inferiores. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala que a obsessão é uma ação persistente, ou seja, contínua, que um espírito mau exerce sobre uma pessoa. Tem caracteres muito diversos, desde uma simples influência moral, sem sinais exteriores que possam ser percebidos, até mesmo a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então,
Kardec aqui está nos falando da gradação da obsessão, né? Então, vai desde a simples até a pior de todas, que seria a de subjugação. Outra coisa que Kardec nos fala, e está no Livro dos Espíritos, que, na verdade, a espiritualidade nos fala, que a alma pode ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ao ponto de sua vontade achar-se, de certa maneira, paralisada. O que a espiritualidade nos diz é que nunca há um domínio completo. A pessoa sempre tem a capacidade de reagir, a capacidade de sair, mas muitas vezes se entrega a essa subjugação, a essa obsessão. Kardec, em Obras Póstumas, ainda nos fala, né? Esse domínio que os maus espíritos exercem sobre certas pessoas, com o objetivo de escravizá-las e submetê-las à vontade deles pelo prazer que ainda experimentam em fazer o mal. Então, isso bate com aquela ideia de que só espírito inferior é obsessor, tá? Então, existem várias formas entre os dois planos, né? O material e o espiritual, então, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado, mas hoje a gente vai falar especificamente da que é mais observada e tratada na casa espírita, que é de desencarnado para encarnado. Essa é a que nós usualmente tratamos na reunião mediúnica. Então, vocês veem a figurinha, qual é a diferença do lado esquerdo, que é o desencarnado, para o lado direito. O desencarnado não tem mais o corpo físico, o encarnado tem, mas a diferença é única e exclusivamente essa. Ambos são dotados de espírito e perispírito, né? E é pelo perispírito que se exerce essa influência. Kardec nos dá ainda algumas informações, né? Ou seja, para um obsessor, é melhor que o obsidiado esteja encarnado. Por quê? Ele está preso no corpo físico, na carne, né? Ele fica assim menos livre, ele fica mais fácil de ser atormentado, ele fica mais fácil de ser ferido nos seus interesses ou nas suas afeições. Porque muitas vezes, quando o obsessor não consegue atingir uma determinada pessoa, um determinado alvo, ele pode procurar atingir aquelas pessoas que esse alvo ama, né? Ou seja, vai procurar atingir um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um primo, um sobrinho, um grande amigo, uma pessoa que seja afeição daquela pessoa. Ele não consegue atingir quem ele quer, mas ele pode tentar atingir quem ele acha que está próximo dessa pessoa. E muitas vezes na reunião mediúnica a gente escuta a afirmativa, né? Ou seja, eu demorei para encontrar, mas achei. Agora eu achei ele, né? Agora eu vou, ele vai me pagar o que ele deve, né? Por aí afora, o obsessor se julga credor do obsidiado. O obsidiado, então, é quase sempre vítima de vingança, e normalmente essa situação está numa existência anterior, então esse assunto se prolonga ao longo das encarnações, essa sede de vingança caminha ao longo das encarnações, quer dizer, vocês imaginem uma perda de tempo, de esforço dessas, né? Ou seja, a pessoa, em vez de procurar crescer, aprender, se evoluir, ela fica buscando uma vingança e marcando passo, marcando tempo. Para garantir, né, a libertação do obsidiado, a gente tem que induzir o obsessor a renunciar às suas intenções, que na verdade são suas más intenções. E nesse caso a gente tem um ganho duplo. A gente liberta o obsidiado e a gente converte um obsessor. Então, existe um ganho dobrado nessa situação. Em todos os casos, e aí é uma afirmativa de André Luiz, um conceito de André Luiz, se eu não me engano é do livro Evolução em Dois Mundos, em que ele diz que em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso instrumento de quem atua sobre o espírito obsessor. Isso é verdade. Então, o obsessor, quando ele está sendo atendido na reunião mediúnica, ele sente o ambiente, ele sente as pessoas que estão próximas dele. Na verdade, quem está mais próximo dele é o médium, né, o psicofônico, que está dando veículo à sua manifestação. E ele conversa diretamente com o esclarecedor,
Mas a atitude mental do esclarecedor é importante para envolvê-lo em ondas de amor, em ondas de bem-querer, né? Então, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso daqui a pouco. Mas André Luiz nos diz que a prece é o influxo magnético mais poderoso que existe. Na questão da reunião mediúnica, eu acrescentaria a prece e os passes, né? Depois a gente detalha um pouquinho melhor. Então, o que Manuel Filomeno de Miranda nos fala? Que a causa das obsessões é complexa e profunda, né? E pode vir de longe, pois ela se origina nos erros lamentáveis que a gente, né, que o obsidiado e o obsessor se envolveram no passado quando estavam violando a lei divina, ou seja, estavam fazendo alguma coisa errada, né? Alguma coisa que violava a lei divina. E a partir daí nasce a questão da obsessão. Um pode se sentir prejudicado em relação ao outro e começa a questão da vingança. Então, um quer se vingar do outro, aí tem um sucesso, entre aspas, numa determinada hora, e ele volta então como obsidiado, o outro é obsessor, e fica essa troca, né? Como até a atriz mostrou nesse clipezinho que a gente viu no início, né? Encarna, desencarna, encarna, desencarna. Na verdade, tanto o obsessor quanto o obsidiado, eles ainda são enfermos do espírito, né? Eles ainda não atingiram uma vibração de positividade, de bem-querer, né? Eles ainda estão muito preocupados com as questões materiais, ainda estão muito preocupados com uma eventual vingança que, de repente, é de algo que nem se justifica mais há muito tempo. E em toda obsessão, é, o obsidiado ele já traz com ele mesmo os fatores que predispõem e preponderam, né? Ou seja, os débitos morais que ele tem que resgatar e que facilitam essa alienação, né? Ou seja, ele mesmo já traz, digamos assim, uma espécie de culpa em relação à situação do passado, e essa culpa vai facilitar a questão da obsessão. E aí, Manuel Filomeno de Miranda nos fala dos tipos de obsessão. Então, ele começa com a simples, né? E a definição que ele dá, para mim, foi assim, bastante impactante, né? Ele fala parasitose comum em quase todas as pessoas. Ou seja, todos nós, encarnados no mundo de provas e expiações, estamos sujeitos à obsessão. Todos nós, todos. Tanto que ele trata como parasitose, né? Como assim, as crianças que têm um parasita intestinal, elas tomam remédio para ficarem curadas, para os parasitas serem eliminados, mas todos nós estamos sujeitos a essa parasitose. Nós todos somos antenas, né? O nosso pensamento, ele trafega, né? Nós emitimos pensamentos que é absorvido por outras pessoas e, ao mesmo tempo, nós recebemos os pensamentos de outras pessoas. Se vocês observarem bem, pessoas que se conhecem ou pessoas que são muito afins entre si, isso acontece comigo assim com bastante frequência, né? Com as pessoas que são muito próximas de mim. Muitas vezes a gente está pensando numa coisa, vem a pessoa e fala exatamente aquilo que a gente estava pensando. A gente não externou nada, mas a pessoa vem e fala daquilo que a gente estava pensando e vice-versa, né? Ou seja, a gente fala uma coisa que veio à nossa mente e a pessoa diz: Poxa, acabei de pensar nisso. Quer dizer, é a prova normal, a prova comum de que o nosso pensamento é transmitido e a gente recebe o pensamento dos outros. E essa transmissão de pensamento, essa influenciação de pensamento por meio dos pensamentos, ela é tão grande, e isso está no Livro dos Espíritos, na questão 459, que diz que não, o desencarnado influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, né? Então, olha só o grande alerta que vem no Livro dos Espíritos, né? O outro tipo de obsessão é a da fascinação, né? Que aí o sujeito o obsessor ele começa a dizer para o obsidiado: não, você é o cara, você está certo e está todo mundo errado. Você é o único que tem razão, você é o único que tem a verdade. E aí isso pode entrar num ritmo, numa bola de neve de orgulho, de egoísmo, que o cara começa a viver uma vida que é só dele, né? Não tem mais
Até a realidade na vida dele fica sendo uma coisa muito particular dele. E pode chegar realmente também a ficar totalmente fora da sociedade, de uma maneira totalmente antissocial. E a pior de todas, em teoria, né, que é a de subjugação, que é aquela que o obsessor ele praticamente toma conta da questão motora do indivíduo e da questão mental do indivíduo, né? Ou seja, fazendo aquela ressalva que a espiritualidade nos afirma que essa dominação nunca é completa. A pessoa sempre tem a possibilidade de escapulir, de sair fora. Tem ainda aquela que ele chama de especiais, né, que são encarnados sobre encarnados, e tem aquelas que ele denomina de intermitentes, que são aquelas que são cíclicas. Às vezes a pessoa está bem, não está sentindo nada, não está tendo nenhum pensamento estranho, nada, mas dali a pouco começa a vir os pensamentos estranhos, aquela coisa que a pessoa não sabe se é dela, se é de outra pessoa, né, e tal. Então ele fala que essas são as intermitentes. Bom, aí a gente passa para a segunda parte, que são as técnicas obsessivas e a análise dos atores envolvidos na questão da obsessão. A primeira coisa que acontece na obsessão é a aceitação da sugestão perturbadora, com essa formação da tomada, né, do plug para o regime de intercâmbio psíquico. É aquilo que a nossa atriz falou, né, no videozinho, é preciso fazer a conexão. Uma vez feita a conexão e a gente já tem a capacidade de transmitir pensamentos, e aí começam a vir o quê? As ideias infelizes. Seja pelo aspecto de vulgaridade, falta de fé, preguiça, vício, desordem, né? E uma vez que essa conexão esteja estabelecida, aí começa o intercâmbio mental direto, né? Ou seja, o obsessor tem pleno acesso à mente do obsidiado, o obsidiado também tem acesso à mente do obsessor, que, aliás, ele vibra na mesma sintonia, ele está naquela sintonia, né? E aí começam a surgir os reflexos dessa interferência mental. As desconfianças, a insegurança pessoal, as pequenas enfermidades, os insucessos que aumentam angústias, incertezas e perturbação interior do obsidiado. E aí ele pode se tornar, o obsidiado, né, pode se tornar apático, melancólico, né, por conta dessa mensagem telepática depressiva, ou até mesmo pelos clichês do inconsciente que estão no próprio inconsciente, que são atingidos, são pescados por essas mensagens telepáticas depressivas. Tá? Então, ele recebe a mensagem depressiva, mas ele vai no próprio inconsciente buscar situações ruins, né? Que ele encontra. Claro, a gente guarda no nosso inconsciente todas as nossas existências, né, todos os nossos atos, a gente vai buscar exatamente os atos mais negativos, mais pessimistas, né? E aí a pessoa começa a ter a variação de conduta, né? Ele pode estar alegre de repente está triste, ele começa a perder critérios e valores e começa a ter essas condutas paradoxais. Ou está alegre, ou está deprimido, né? Fica alternando estados mentais. E um antídoto que Manuel Filomeno de Miranda nos dá é a atitude nobre perante a vida, né? Diz que essa é a melhor psicoterapia preventiva, é o caminho indispensável para o otimismo e para a paz. Ou seja, o que é atitude nobre perante a vida? Não querer mal ao outro, né? Jesus nos resume toda a lei, todos os profetas, em dois mandamentos, ou seja, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Se a gente tem uma atitude nobre de não querer mal, pelo menos, né? O ideal é querer bem, né? Querer que a pessoa fique bem, que a pessoa se sinta bem, que cresça, que evolua. Estaremos tendo uma atitude nobre perante a vida. Uma coisa importante também é que um obsessor específico pode ser que ele não esteja ligado em relação ao passado daquele obsidiado. Ele pode ser um pau-mandado, né? Digamos assim, ele pode ter sido, entre aspas, contratado. Evidentemente, são espíritos inferiores, então eles esperam obter alguma vantagem com essa contratação, né? Ou seja,
Eles vão fazer uma determinada atividade nefasta, mas eles esperam obter alguma recompensa em relação àquela atividade nefasta. Então, ele pode não estar diretamente ligado ou obsidiado, mas ele foi induzido por outros espíritos inferiores, obsessores, para que exercesse aquela atividade, tá? Isso é uma curiosidade. Qual é a nossa atitude perante o obsidiado? Paciência e compreensão, boas palavras, o passe, nunca concordando, né, com erro, com preguiça, com rebeldia, e o estímulo a se ajudar a si mesmo. A gente se lembra das palavras de Jesus: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, isso é importantíssimo para o obsidiado. E para os nossos irmãos obsessores, compaixão e misericórdia, preces e pensamentos salutares. Mencionei aqui para vocês na reunião mediúnica, o esclarecedor, ele vibra positivamente em relação ao nosso irmão obsessor. Até mesmo aqueles que plasmam seus perispíritos de uma maneira não humana, né? Que eles falam: eu não sou nem humano, né? Olha minhas mãos, eu não tenho mais mãos, eu tenho garras. Então, até em relação a esses nossos irmãos, a gente abraça eles em pensamento, a gente tem um carinho imenso por eles, eles sentem esse carinho, né? Isso ajuda eles a deixar fluir o quê? A bondade que existe neles. Em todos eles, desde o mais duro, o mais renitente, existe amor no coração. Está muito escondido, está lá no fundo, está imperceptível, mas existe amor no coração de todos eles. O que também pode dar causa a processos danosos de obsessão: alcoolismo, tabagismo, drogadição, sexolatria, jogos de azar, gula, tudo isso são coisas materiais que dão vazão a processos de obsessão. Eu tinha um conhecido que era médium vidente e ele me dizia que muitas e muitas vezes ele viu uma pessoa bêbada andando na rua, ele via a fila atrás dela, ou seja, os desencarnados tentando absorver os fluidos alcoólicos que aquela pessoa exalava. Ou seja, eles eram viciados também em alcoolismo. Da mesma forma, os outros, né? Tabagismo, drogadição e tudo a seguir. Não existe obsessão causada apenas por uma das pessoas envolvidas, né? Ou seja, se não houver uma sintonia entre eles, não existe obsessão. É aquilo que a atriz falou no vídeo, né? Não pode quebrar a sintonia. Se quebrar a sintonia, já era, né? Então, muitas vezes, na reunião mediúnica, o obsidiado, aliás, o obsessor, né? Ele vem e fala: não, eu estou perto dele, eu vou atrás dele porque ele me chama. Como é que ele chama? Em pensamento, né? Ou seja, ele está entrando naquele pensamento que o obsessor também tem, que o compraz, então ele sente como se estivesse sendo chamado. Por outro lado, quando a gente está atendendo um obsidiado desencarnado, eles falam, eles sabem que eu estou aqui, eles veem tudo o que acontece aqui. Por quê? Porque a mente dele está aberta para os obsessores que estão do lado de fora da casa, né? Então, a nossa intenção, o nosso objetivo é desligar essas tomadas, né, esses plugs da mente dele, do campo mental dele, para que ele deixe de irradiar esse tipo de pensamento, para que os que estão vibrando naquela situação deixem de perceber aquilo que está se passando, né? Isso é uma das coisas que acontece. Então, quando a pessoa passa por uma situação de egoísmo, né, dentro de uma visão materialista, e esse egoísmo não é atendido, ela não obtém sucesso nas tentativas egoísticas dela, isso pode levar a um sentimento de fracasso, que pode levar a uma depressão, que pode levar a múltiplas conjecturas, que pode levar a uma monoideia. E a partir daí a pessoa pode, eventualmente, muitas vezes, pensar em suicídio. Aliás, o suicídio é uma questão que está aumentando muito de número na reunião mediúnica, né? Os nossos irmãos que são atendidos em situação de suicídio. De qualquer forma, também, quando se atraem
pelos mesmos gostos, pelas mesmas aspirações, ou seja, afetos doentios, laços de desequilíbrio, paixões inferiores, os obsessores podem causar constrição mental e física e podem resultar em variadas obsessões, né, de natureza mental e até mesmo física. Então, isso acontece também. E aí a gente passa para a organização dos trabalhos de desobsessão, que na casa espírita é a reunião mediúnica, entre outras coisas, né? Vamos ver aqui em detalhes. Então, essa tarefa, né, ou seja, na verdade, toda e qualquer tarefa, precisa de uma equipe hábil e previamente preparada para esse trabalho. Então, aqui é a imagem de uma reunião mediúnica, né, com os médiuns sentados à mesa, os mentores em pé ao redor da mesa. Então, o que essa equipe precisa ter de capacidade e estar previamente preparada? Só isso aí, né? Mas isso aí a gente consegue com esforço, com dedicação, né? Ou seja, harmonia de conjunto, que é a cordialidade entre os membros, elevação de propósitos, conhecimento doutrinário, concentração, conduta moral sadia, equilíbrio interior, confiança, disposição física e moral, responsabilidade, conscientização, médiuns preparados, lucidez do esclarecedor e pontualidade. Quer dizer, isso a gente consegue com o nosso esforço próprio e com o esforço próprio dos nossos companheiros. De uma maneira geral, ou de uma maneira bem sintética, as reuniões espíritas de qualquer natureza devem ser sérias, né? Devem ter a característica da seriedade e devem ser revestidas por um alto padrão moral de ajuda, de amor, de benefício ao próximo. O ser humano realmente livre é consciente das suas responsabilidades, né? Jesus nos dizia: conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando a gente sofre, a gente sabe que aquele sofrimento tem uma causa, tem um porquê, tem uma função específica. Na verdade, o sofrimento é o nosso grande instrutor, né? Então, com o sofrimento, a gente tem que se perguntar: o que eu estou aprendendo aqui? O que eu vou, como é que eu vou crescer aqui? O que isso vai me somar na minha caminhada para que eu cresça? É um sofrimento. E quem se vincula, ou quem está a serviço das atividades superiores da vida, está sempre em ação, sempre em serviço. Que, na verdade, os nossos pensamentos produzem vínculos com outros pensamentos, mesmo que fora do corpo. A gente tem que ter sempre isso em mente. O que a gente pensa, a gente está transmitindo e está recebendo de volta. Na prática desobsessiva, né, a quarta e última parte, dicas do Manuel Filomeno de Miranda. Tentar anular a hostilidade do obsessor é improdutivo, né? Só aumenta essa hostilidade e tenacidade. Conforme eu falei para vocês, a gente abraça o obsessor, a gente quer o bem dele, a gente quer que ele fique conosco, a gente quer que ele permaneça na casa, né? Que, na maior parte das vezes, a primeira coisa que ele fala é: eu não quero estar aqui, eu não queria vir aqui, eu quero sair, né? A primeira coisa que ele fala. O obsessor deve ser tratado com bondade e respeito, evidentemente, mesmo que a gente não concorde com seus pensamentos, tá? Mas bondade e respeito sempre, amor e acolhimento, buscar trazê-lo para a renovação íntima, né? Isso é algo que me deixa assim muito feliz quando eu vejo um obsessor que ele denota que ele já tem, digamos assim, poderes magnéticos, né? Digamos assim, ele consegue influenciar magneticamente. E aí eu tenho a petulância, né, de convidá-lo: poxa, meu irmão, você não quer nos ajudar, né? Você não quer vir para cá nos ajudar? E eles normalmente tomam um susto, né? Assim, como assim? O que eu faço vocês não fazem aqui? Eu falei: não, mas você é uma pessoa que já tem conhecimento, você tem capacidade, você pode usar o seu conhecimento, sua capacidade para o bem, você pode nos ajudar aqui sim, né? Só isso já balança, né? A pessoa já fica assim: como assim? Nunca me quiseram, como é que agora esses caras aqui me querem, né? Então, desperta o amor dele. Evitar discussão. Discussão é sempre inoperante. Não existe a discussão produtiva, não existe isso. Então, a gente evita qualquer discussão. E sempre, né? Transparecer o nosso sentimento amoroso de acolhimento, que vai sim, e a gente vê isso cotidianamente, envolvê-lo em ondas de confiança e harmonia, que vão modificar os seus propósitos, vão deixar com que
o amor que ele traz escondido lá no fundo do peito aflore, apareça. Trazê-lo à luz do Evangelho, né? Ou seja, sempre que possível a gente vai mencionar as passagens evangélicas, aquilo que Jesus nos ensina, né? E isso o refaz emocionalmente, faz com que ele contribua com aquilo que ele pode contribuir, atraí-lo para ações dignificantes de beneficência, né? Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco, ou seja, tentar fazer com que ele venha para casa para nos ajudar no trabalho da casa, estimular a oração, a leitura e a conversação edificante. Normalmente, na reunião mediúnica, a gente estimula a oração, né? Diz, olha, quando você estiver sozinho, assim, não estiver acontecendo nada, fecha os olhos, faz uma prece, né? Ou seja, agradece a Deus. Ah, mas eu não sei fazer prece. Não tem problema, faz um obrigado, meu Deus, né? Obrigado, Jesus. Obrigado, meu santo de preferência. Obrigado. Só isso já é uma prece, né? A gente aplica os recursos fluídicos, né? Passe, oração, água magnetizada, visando exatamente desconectar as conexões, né? Desconectar os plugs que trazem as matrizes negativas. Isso na reunião mediúnica, excetuando a água magnetizada, né? Porque isso água magnetizada é no passe da reunião pública, né? Era, né? Na nossa casa não tem mais. Mas o passe e a oração são verdadeiros banhos de paz, de reconforto, de reenergização fluídicas. A pessoa muda, né? Ela muda assim na hora, quando toma um passe e quando recebe a oração. E lembrando sempre que não há milagres. Ou seja, tudo que a gente faz na reunião mediúnica, na verdade, já está previsto, até mesmo aquilo que a gente não conhece exatamente. Mas tudo já está previsto, tudo já está programado. Lembramos das palavras de Jesus: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Então, aquilo que eu já falei para vocês, né? A aflição, né? A prova, o sofrimento, que nos induz à renovação, que nos induz ao autodescobrimento, que nos induz a valorizar a vida, na verdade, ela está nos aprimorando, ela está nos libertando desse sofrimento em si. Então, conhecer a aflição, conhecer o sofrimento, é o grande desafio para que nós possamos superá-lo. Então, a gente entender por que eu estou sofrendo, o que eu estou aprendendo com isso, o que eu estou ganhando aqui nesse momento. E a desobsessão, na verdade, é uma técnica espírita especializada para libertar as mentes que se interdependem. E aí ela sempre se baseia em dois elementos essenciais: o esclarecimento do obsessor, que se julga credor, e a renovação moral do obsidiado, que, na verdade, muitas vezes era o algoz de ontem, né? Eles estão em situações trocadas, em posições trocadas. O esclarecedor, numa reunião de desobsessão, é um elemento-chave, pois ele tem que ter valores morais legítimos, ele tem que ter conhecimento da alienação, tem que ter trato psicológico, tem que ter espírito de serviço, tem que ter abnegação. E isso é obtido no estudo do Espiritismo aplicado à vivência diária. E, principalmente, eu acrescentaria aqui, se o Manuel Filomeno de Miranda me permitir, tem que ter amor, né? Ou seja, tem que amar aquele que está ali falando as piores barbaridades possíveis, mas você está abraçando ele mentalmente, né? E ele sente que você está abraçando ele mentalmente. E aí aqui uma imagem que o Manuel nos traz, né, que é interessante pelo seguinte: imagine se a gente estivesse num lugar cheio de lama, cheio de lodo, frio, agressivo, você só vê coisas, situações ruins, situações tristes, de repente se abre uma porta. E nessa porta tem uma luz muito forte. E você se dirige a essa porta e você olha e alguém do outro lado dessa porta, no meio da luz, ela te chama: fulano, vem aqui conversar com a gente. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, ele faz essa analogia muito bonita, né? Ele diz que a mediunidade socorrista é essa porta de acesso para os irmãos que se encontram nos vales purgatoriais do umbral, ali levados pela insânia e pelo crime. Então, quando a gente se doa em benefício desses sofredores, a gente está granjeando, na verdade, um crédito de bênçãos, que vai nos dar também de volta liberdade e iluminação, e eu acrescentaria amigos, né? Aqueles que são
ajudados, eles vão se lembrar da gente, eles vão ter gratidão pela gente, o nosso círculo de amigos e de amores estará se expandindo. Uma coisa muito importante, a dor não é de origem divina, a dor é de origem humana, né? Ou seja, Deus não está prevendo que a gente sofra, nós é que nos impingimos sofrimento. E a dor tem o caráter transitório de fácil superação, desde que a gente conheça e atinja as finalidades legítimas da existência. Então, perante as obsessões, vamos nos armar com recursos do amor, para que a gente possa ter o êxito, o sucesso de ver os grilhões partidos e as pessoas livres para a realização da felicidade. Na casa espírita, o atendimento aos encarnados, padrão vibratório da casa, ou seja, a pessoa entra, ela já sente que está num ambiente diferente, ela já se sente mais leve, ela se sente mais feliz, ela se sente num ar mais leve, né? Isso é devido à espiritualidade da casa que prepara esse padrão vibratório. O atendimento fraterno já é uma porta para a desobsessão, para a pessoa elevar o seu pensamento, para a pessoa se desligar de uma monoideia que a esteja atingindo. A terapia pelos passes, idem, a mesma coisa, ela está levando um banho fluídico ali, um banho de amor, e está se recompondo espiritualmente. As reuniões doutrinárias, ao longo da reunião doutrinária, energias são trocadas, energias são cambiadas, fluidos são trocados, as pessoas são atendidas durante a reunião doutrinária. Tratamento profissional especializado, a gente não pode prescindir do especialista. Então, se a pessoa tem algum problema, ela tem que pedir recursos à medicina terrena. E a promoção do ser. A pessoa começa a perceber que ela tem valor, que ela é um espírito imortal, que ela pode evoluir, que ela pode ser melhor a cada dia que passa. Isso tudo é feito na casa espírita aos encarnados. E aos desencarnados? A reunião mediúnica, né? Ou seja, eles estão sendo atendidos diretamente na reunião mediúnica. A equipe mediúnica é parte desse atendimento, né? E as terapias desobsessivas que são aplicadas durante a reunião mediúnica, desde o choque anímico, que para o obsessor já é algo positivo em relação à conscientização dele, imantação magnética do médium, amorosidade evangélica, oração, paz, indução hipnótica para auxílio, ou seja, indução positiva, né? Ou seja, você vai melhorar, você vai ficar bem, a situação já está se contornando, já está ficando tudo certo, olha esse remédio que está sendo te oferecido. Sonoterapia e regressão de memória, que busca esclarecer com muita nitidez os fatos do passado e faz com que ajude a pessoa a cair em si. E na parte final, e agora Maria, agora José, né, copyright da Tânia, lembrando os livros que foram indicados, que são os dois da esquerda, mas eu me baseei no da direita, que é A Obsessão, Instalação em Cura, que é uma compilação do Adilton Pugliese, com base nos livros e textos do Manuel Filomeno de Miranda. Tá? E no final desse livro, vou voltar aqui, Obsessão, Instalação e Cura, no último capítulo, nos últimos parágrafos, o Manuel Filomeno de Miranda, ele faz como que uma prece, ele faz um pedido diretamente a Jesus, e me pareceu muito uma prece. Eu vou replicar aqui para vocês verem. Jesus, dá-nos a certeza do reino dos céus. Todavia, não nos deixes esquecer que na terra, por enquanto, não há lugar para os que te servem, tanto quanto não o houve para ti mesmo, auxiliando-nos, no entanto, a viver no mundo até a conclusão de nossa tarefa redentora. Ajuda-nos, divino companheiro, a pisar os espinhos sem reclamação, vencendo as dificuldades sem queixas, porque é vivendo nobremente que fazemos jus a uma desencarnação honrada como pórtico de uma ressurreição gloriosa. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, ajudando-nos a esquecer todo o mal, para podermos ser dignos de Ti. Não é bonito isso? Eu achei muito bonito. E eu queria finalizar aqui, para quem não conhece, essa é a imagem gerada por inteligência artificial a partir do Santo Sudário, e esse seria o rosto do crucificado que foi envolto no Santo Sudário, que foi constatado recentemente
como autêntico da época de Cristo, com base nessas novas datações por raio-x. E Jesus nos lembra: aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Digo-vos que, se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Meus queridos, minhas queridas, irmãos e irmãs, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje e peço que a paz de Jesus possa permanecer em nossos corações por essa semana que entra, por esse espaço de tempo que temos adiante. Que assim seja.